ーカードドローモンスターカードドローモンスターカードDraw Phase Standby Main. Bem-vindos a mais um Draw Phase Podcast. E aí, ouvinte, como é que você está? Perdão por não termos episódios na semana passada. Eu simplesmente não tive tempo pra fazer isso, cara. Japão, rotina de Japão é foda. Vocês estão ligados, né? Trabalho pra caramba. E é isso aí, fora a rotina normal do dia a dia, né? Mas enfim, estamos de volta aqui com mais um episódio do Draw Phase Podcast. Algumas coisas pra gente comentar antes da gente entrar nos tópicos do vídeo. Giro de notícias da semana é que o Draw Phase, ele tá indo bem, cara. Vocês estão recebendo ele de maneira bem interessante. As views estão subindo bastante e eu queria que você compartilhasse esse vídeo, cara. Compartilhasse esse podcast, que por enquanto é só no YouTube, mas eu quero expandir mais as mídias. E outra coisa interessante que eu teria pra perguntar pra vocês é quais mídias você consome, se é que você consome podcast em algum nível, em alguma outra mídia, seja Spotify, o Anchor que é bem interessante também, SoundCloud, como eu gosto de chamar. Enfim, ouvinte, fica aí à vontade pra me responder, por favor. Fora isso, a gente tem sempre também o nosso e-mail que tá na descrição. Caso você tenha alguma história relacionada a Yu-Gi-Oh!, queira fazer algum comentário sobre esse podcast, esse tema que eu vou tratar no podcast de hoje, fique à vontade para me enviar um e-mail, que eu gostaria muito de fazer um episódio respondendo aos e-mails de vocês, certo? Então vamos para o giro de notícias da semana. Giro de notícias da semana de Yu-Gi-Oh! E cara, tem notícias quentes, por incrível que pareça. O canal principal, igual eu falei, eu não gosto muito de trazer notícia no canal principal, porque eu não quero atrair o público por notícia, né? Eu não quero que as pessoas se inscrevam no canal de OCG por notícias de cartinha somente, né? Eu quero que as pessoas se inscrevam pelo conteúdo em si. Mas tem muitas coisas interessantes pra gente comentar, cara. Tem o suporte de Mayakashi, que é muito esquisito, cara. O deck ele já é bem ruim. Ele recebeu esse Link 3 aqui, mais uma Yuki-Onna, né? É engraçado que o Mayakashi ele tá virando meio que um deck só dessa menininha aqui da Yuki-Onna. Tem a versão dela main deck, tem a versão dela Link 2, Link 3 e Link 4 que já tinha lançado e agora eles lançaram, né, uma versão anterior que é o Link 3. Ela tem um efeito meio lackluster, né? Que é de... Não é lackluster, ele é definitivamente útil, mas não no Link 3. Se ela fosse Link 2, definitivamente seria melhor. Que é se ela é special, você pode dar alvo de um monge efeito e negar. Isso aqui é interessante porque o Mayakashi, ele tem esse efeito ele tem efeitos pra reviver monstros no turno do oponente, né? Então ele pode... É um spot negate. E ela tem esse efeito rápido de se banir do Grave e dar um special de um subsíncro, que é genérico, mas é muito pesado porque ela é um Link 3, né, cara? Ela é um Link 3, mas sei lá, dá pra tu enviar isso aqui com Foolish Goods e virar um Extender no deck de zumbi synchro, sei lá, enfim. E a trap, cara, a trap de Mayakashi é maluquíssima, é um Azathoth, né, deixa eu ler aqui. Você tributa o Mayakashi um Shiranui, que a lore dos dois tá ligada, né, e é engraçado começar falando do Mayakashi hoje, justamente que é um podcast sobre decks ruins. E nenhum player pode dar Special Summon de monstros da mão, deck ou extra, só do cemitério. Interessantíssimo. Drytron joga em volta disso aqui como se nada tivesse acontecendo, né? Mas tudo bem. Só você literalmente você dá... Ah, não, mas... não, né? Drytron joga em volta disso aqui não, velho. Tá maluco. Sem setup você não joga em volta disso aqui não. Mas enfim, pra Mayakashi a gente tem isso. A gente tem também o anúncio de Difo, né, que já estava anunciado na verdade, mas saiu as primeiras cartas de Difo, que é Dimension Force. Então se você não viu ainda, tem um vídeo no canal principal comentando as cartas de Difo aí ainda essa semana, certo? Isso é o primeiro ritual Pendulum no jogo, isso é pra marcar a história, meus amigos. E o suporte do Yuya, ele tá realmente interessante, realmente bom. Se você quiser saber o que faz, vai lá dar uma conferida. Tem o estrutural de Albaz,
o estrutural de Albaz, que as cartas elas não são ruins, cara. O problema é como que a Konami ela vai amarrar isso tudo. Eu sinto que valeria muito mais a pena a Konami ela ligar mais as coisas ao Despia. O Despia ele já é um deck muito melhor do que o deck de Albaz, entre aspas, né? Que na verdade as coisas de Albaz e de Despia meio que elas interagem entre si, né? Fazer fusão, tudo. Então é meio esquisito. Mas se a Konami der um jeito de lançar fusões aqui que funcionam com Despia, ou se ela lançar uma versão de monstro diferente do Albaz, que tenha possa ser tratado como um monstro Despia por algum motivo, ia ser bem interessante. Mas aí eles ganharam uma fusão absurda que bane cartas, né? E se você lida com ele de qualquer jeito, dá um board nuke no oponente absurdo. Tem o Rubellion, que ele é um extender, né? Você faz uma fusão para reciclar recursos e fazer fusão, o que é uma coisa que eu não vejo tanto no jogo. É monstros que entram descendo outros monstros reciclando recursos, isso aí é bem legal, definitivamente. Mas eu acho que é isso, cara, de notícia. Fora as coisas de Shark. Shark ganhou, cara, um Exceed que ele é meio preocupante. Que esse. Como que lê essa porra aqui? Chaos Exceed Nafil Asylum Chaos Knight. Que isso aqui basicamente os japoneses já descobriram um jeito de abusar esse monstro aí. Caso você não tenha visto, é só abrir a Organization, que é provavelmente uma das notícias mais recentes. É o SXNAS CH Knight. É um novo Exceed que foi anunciado no Duelist Pack do Shark, né? Do personagem Shark. E é bem fortinho, cara. Você gasta um pouquinho bastante, assim, na verdade, de extra deck. Mas agora só de você chegar no rank 5, você consegue fazer o Hongo Miniante com os 5 materiais. Então se eles receberem mais suportes que deixem isso aí ainda mais viável, vai ser um problema definitivamente. Mas eu acho que pro giro de notícias é isso, hein, rapaziada. Em relação ao nosso metagame, que eu não falei nos últimos 2 episódios, mas eu acho que é interessante eu também fazer uma leve coletânea bem rápida assim, né, giro de notícia do metagame, é que Flanderize parece que realmente começou a se tornar devidamente popular, cara, o que é justo pra caramba, é o esperado na verdade, né, mas Phantom Knight continua fortíssimo, cara. E engraçado que Phantom Knight ele tá com uma representatividade semelhante ao Tier 0. Isso é semelhante ao Tier 0 não, mas é bem definido como Tier 1. Então isso é bem legal pra definição do formato em si, né? Dá pra gente agora se guiar um pouco melhor e não tá aquela bagunça que eu já comentei no canal que tava. Mas é isso que a gente tem pro giro de notícias de hoje. E segue aí pro tema do podcast. Decks ruins. O Yu-Gi-Oh! Ele é mais formado por decks ruins do que por decks bons. E a gente tem muita noção disso. Quem joga o Yu-Gi-Oh! Há muito tempo sabe, cara, o tanto de deck ruim que sai no jogo. E hoje eu tô aqui pra falar particularmente de alguns, né, cara? Os que eu mais gosto, que eu mais conheço. E que, assim, você aí, ouvinte, você pode discordar de mim. E, por exemplo, eu vou falar que o Cyber Dragon é um deck ruim. Mas, cara, comparando competitivamente falando, é um deck ruim. Porque ele, assim, ele tem... Ele não vou mentir que ele não tem gás pra competir. Ele tem sim. Ele tem um gásinho pra competir. Mas definitivamente ele tem tantos defeitos que é difícil você ver ele de um statement competitivo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, cara. É como a Konami, ela desperdiça artworks, cara. Porque os que você vê na thumbnail aí são os que eu tenho, né? Os decks que eu tenho fisicamente e que eu queria, porque no fundo, cara, no fundo, todo jogador de Yu-Gi-Oh! A longo prazo, ele quer que o deck ruim dele seja relevante em algum momento, cara. Essa é a verdade. Porque não tem um jogador que fique triste quando o seu deck ruim ganha suporte. Sei lá, o jogador de Crystal Beast. Tudo que o Crystal Beast quer, cara, é ganhar um suporte decente. Tudo que o maluco quer, ele fala, cara, eu só quero conseguir descer o Rainbow Dragon de forma consistente sem ter que esperar 5 turnos pra isso, sabe? Tudo que eu quero é que o meu Metal Full faça uma mesa decente, cara, pra mim conseguir pelo menos tentar jogar. Porque as últimas vezes que eu tentei jogar de Metal Full foi literalmente, não ironicamente, foi literalmente há 2 anos atrás, cara, que eu joguei e levei Metal Full pro torneio. E a experiência foi tão traumática, cara. Assim, não uma traumática de absurdo, mas sabe quando você senta e você percebe, cara, por que eu tô fazendo isso comigo, cara? Por que eu vim com esse deck? Eu tenho Spyro, eu tenho um Altergeist. Por que eu vim com esse deck, cara? Por que eu escolhi fazer isso comigo?
E é triste, né, cara? Porque eu gosto de falar do Metalfall, porque pra mim o Metalfall, ele é o deck que, se fosse competitivo, se ele fosse o meta, se ele fosse o Tier 1, o Yu-Gi-Oh! Ele tava perfeito, cara. Porque o que o Metalfall faz? Ele faz ali, ele destrói tudo, faz ali a vantagenzinha dele, e faz o quê? Qual que é o máximo de interação que o Metalfall vai fazer? O máximo de interação que o Metalfall vai fazer? É, sei lá, deixar um Orichalc na mesa e fazer um Alcahest no turno do oponente. É isso que o Metalfall vai fazer, cara. Ele vai poupar uma carta e dar um snatch de um monstro. Enquanto, tipo, ele tem uma pressão absurda na forma de Penlon Summon, né? Mas eu tenho que dar o crédito também. Muitos jogadores aí que possam entender do deck, eles sabem que eu acho que a coisa que mais nerfou o Metalfall definitivamente foi a Master Rule, né, cara? Sem a Master Rule, ele seria um dos melhores decks de Penlon, assim, fácil. Fácil. Entendeu? Porque se tem um deck que conseguia puxar 5 cartas basicamente iguais e montar uma board absurda, era o Metalfall. Você ativa um, ativa outro pop, ativa outro pop, aí sobrou nada na sua mão, você pendula os 3 de volta, enquanto você tem ali 3 cartas setadas na forma de fusão e tal, fora os suportes genéricos, né? Sem contar suportes genéricos. Mas o Metalfall pra mim ele é o deck ruim que eu odeio amar, cara. Porque quando veio o suporte dele em Blazing Vortex, você mente pra você mesmo, né, cara? Fala, não, o deck tem salvação, o deck vai conseguir agora, pelo menos, dar uma arranhadinha no competitivo ali e dar uma arranhadinha ali no competitivo pra me fazer feliz, né, cara? Pra me poder pelo menos tirar ele da deckbox e não passar vergonha. Mas enfim, né? Não é isso que acontece. E é engraçado, cara, que aqui na OCG, mesmo com o Electromite, cara, a galera tenta de todo jeito quebrar o Metalfall. E não tem como, cara. Não tem como. No mundo onde existe magia sem Zefra, Metalfall nunca vai ser olhado da mesma forma, cara. Eu acho que uma coisa que resolvia bastante no Metalfall é a Konami lançar um Metalfall Synchro e um Metalfall Thunder, porque aí ele ia se igualar ao Magician e ao Zefra, né? Porque ele ia ter um Thunder na própria engine, e aí você ia conseguir fazer jogada de Hawk também. E assim, é chato, porque isso é um negócio, né, cara? Por que a maioria dos decks são ruins, né? Porque geralmente eles não conseguem fazer as mesmas coisas que os decks competitivos fazem, né, cara? Você para e pensa assim, por que o Metalfall ele é o pior deck de Penlon dos decks bons, né? Entre os bons ele é o pior, porque ele é o único que não tem acesso ao Hawk. O Zefra tem um acesso ao Hawk absurdo, o Magician pisca também e faz Hawk. E isso é meio triste, né, cara? Isso é meio triste, definitivamente. E a gente tá aqui pra falar sobre os decks ruins e como que a Konami ela pode melhorar eles, né? Porque o que a gente vem acompanhando ultimamente no jogo é o surgimento de algumas tendências, e eu explico. Por exemplo, antigamente a gente acompanhou o surgimento da tendência de Field Spells. Field Spells que buscavam outras cartas, né? Field Spells que buscavam monstros, que buscavam outras spells, enfim. Era uma carta que ela tinha um efeito na mesa, por exemplo, acho que um dos melhores campos do Yu-Gi-Oh! Que a gente tem é o próprio ABC, né? Que o ABC ele tem o hangar que, além de virar um monstro ali na sua mão, ele vai descer, você descendo o monstro, ele vira outro monstro. Você vê duas peças do seu deck essenciais em uma única carta, e isso permitia ele fazer combos e mais combos, e vocês estão ligados, né? Outra coisa que surgiu depois na era do Link foi os Link Zooms, né? Inclusive, um dos links que eu vou tratar, um dos decks que eu vou tratar hoje, né? Que também tá na thumbnail, que eu gosto muito desse deck, mas eu odeio amar esse deck porque ele é muito ruim, cara. Ele é, tipo assim, ele é o típico deck que todo mundo ama, mas é horroroso, sabe? É horroroso. Todo mundo ama e muita gente, né? Mas muita gente ama e ele só é muito ruim, cara. Ele é muito deficiente em muita coisa, que é o Traptrix, cara. E ele seguiu, inclusive, essa tendência, mas não conseguiu ser salvo. Mas só que o Traptrix, ele tem outras cartas que estão faltando, eu acho que na engine de maneira geral, né? Na engine de maneira geral. E, enfim, rapaziada, continuando aqui, teve a tendência dos Link Zooms, né? Tem a tendência, assim... Tem uma coisa que a Konami ela vem mudando hoje em dia, sabe? Ela vem tentando mudar, que é, por exemplo, cada deck ter a sua própria rota, sabe? Isso é uma coisa que
muitas vezes conserta um arquétipo inteiro, porque o fato de você ganhar 3 cartas que buscam e moldam a sua mão pra você, definitivamente faz com que o seu jogo ele melhore bastante. Faz com que o seu jogo melhore bastante. Porque acaba que você não precisa rodar, por exemplo, um Metalfoe. Se um Metalfoe ele ganha uma rota, sabe, você pode diminuir bastante o número de escalas ruins, entre aspas, né? Você pode se focar nas melhores escalas, que são o Volflame. O Volflame, cara, faz tanto tempo que eu não jogo com o deck. Tem o Volflame, que ele é definitivamente melhor, né? Porque ele é nível 7. Aí junto com jogadas de Hulk você chega em Synchros nível 8, você consegue chegar no Absolute. Junto com... Aqui a gente tem ainda o combo de Astrograph com Electromite, então é mais nível 7 que chega em Absolute também. Que é a Shiro... Eu esqueci o nome, cara, eu lembro do nome em japonês. Isso, Gold Driver. Você pode focar no Volflame, no Gold Driver, na Abismo Gear, que é a que flutua garantindo follow-up na End Phase, e você consegue focar na Silver Bird, né? O mais ruizinho é o nível 2. Eu acho que é o que geralmente a galera roda 2 cópias, e você não gosta tanto dele assim por ele ser o pior nível, né? Por ele ser o pior nível. Enfim, você ganha uma rota. E é verdade, né? Agora tem o suporte de Blazing Vortex, né? Que é aquela menininha que recupera, que dá recover do extra deck também. Ela é boa. Mas você vê, não ajudou muito o deck, cara. A spell nova de fusão, eu tenho que admitir, foi uma boa sacada da Konami, aquela nova spell de fusão que recicla do extra deck. Eu tenho que admitir, foi uma boa sacada. A Konami, ela tá de parabéns. Definitivamente. Mas... Então, o que eu tava falando das tendências, né? Perdão, rapaziada, que eu tô fazendo o podcast enquanto eu faço a thumbnail do podcast. Então aqui tá multitarefas, meu amigo. Licença, ouvinte. Garganta. No Japão está muito frio. As nossas gargantas aqui estão ficando coisadas. Coisada é uma boa palavra, né? Define muita coisa, coisada, enfim. Mas continuando o que eu tava falando, do lance das tendências, muitos dos decks eles são usados dessa forma, né? Muitos dos decks eles são moldados dessa forma, melhor dizendo, né? Você tem, por exemplo, um padrão que, inclusive, isso é um bom tema de vídeo, caso você que esteja ouvindo até agora queira que eu explique melhor sobre isso e disserte um pouco o que eu acho e explique isso de maneira geral, né? São como a estrutura de todos os decks bons é muito parecida. Você tem uma rota, você tem geralmente maneiras de recuperar coisas do cemitério, seja na forma de ressuscitar, seja na forma de pegar pra mão. Você tem invocação do deck, você tem enviar do deck pro cemitério, que são mecânicas que parecem simples, mas de acordo com a necessidade do arquétipo, a Konami ela vai montando essas tendências, né? E isso são maneiras de melhorar os decks ruins, né, cara? Porque muitos desses decks ruins, eles só não tem essas... Perdão, 20. Tá foda que a garganta. Enfim. Muitos desses decks, eles não têm essas coisas simples que os decks bons têm, sabe? E é engraçado porque parece que a Konami, ela sabe disso e ela não faz de propósito, né? Eu sinto, não sei você, ouvinte, de novo, eu tô pedindo muito a sua opinião, ouvinte. Isso aqui é um bate-papo, vocês estão ligados, né? Eu espero realmente que você pegue o Draw Phase e escute, sei lá, no seu trampo, indo pra numa condução. Eu espero realmente fazer companhia. E isso aqui é um bate-papo pra você escrever nos comentários depois e a gente trocar essa ideia. Eu sinto que a gente vive meio que numa ditadura, sabe? Que a Konami, ela decide, de repente, assim, do nada, quais decks vão ser bons ou não. Eu gosto de dar esse exemplo porque, por exemplo, eu montei o Phantom Knight no começo desse ano. Lá pra janeiro, fevereiro, eu montei o Phantom Knight. Eu peguei tudo. Peguei os F0, o Topic Draco, sabe? O combinho todo. Por quê? Na minha cabeça eu falei, pô, cara, eu quero montar um deck de combo que não é... Assim, pode ser relativamente caro, eu vou me dar esse luxo, vou me permitir fazer isso, mas eu tenho que ter certeza que ele não vai tomar lista. Eu tenho que ter certeza que ele é bom, sabe, que a longo prazo ele vai me garantir, pelo menos ali, dar um trabalhinho pros meus amigos, mas eu tenho que garantir também que ele funcione, né? Eu preciso garantir que ele funcione.
E, cara, porque naquela época eu não imaginava, tipo, nenhuma maneira da Konami fazer o deck ser Tier 1, sabe? Eu falava, cara, eu olho pro Phantom Knight e eu falo, cara, isso aqui vai ser tipo um BA, sabe? Isso aqui vai ser literalmente o BA. Vai ser aquele deck que todo mundo gosta, todo mundo vai ter na pasta, igual o Zefra da vida, igual o Zefra é aqui no CG. Só que a Konami não vai deixar ele meta, ele vai ser um Roguezão Show Tier 2 pra sempre, e eu vou ter ele na minha pasta ali comigo pra poder eventualmente ou passar ou só usar ele como deck de transição de formato, como a maioria da galera usa o Zefra. E do nada a Konami inventou ali o Brave Token e o Enforcer, e ferrou a minha vida, cara, porque agora eu tenho aqui um Phantom Knight com full raridade, só o Bardiche e o Cherubini não estão raridade máxima, e 2 boots e um cloak. Nossa, na verdade tá faltando coisa pra caralho, né? Agora que eu paro pra pensar, tá faltando muita coisa, né? Enfim. Eu tenho ali um Phantom Knight completamente maluco das ideias. E, enfim. E agora ele é meta e pode levar lista, né? Agora ele é meta e pode levar lista. Eu nem lembro por que eu tava falando sobre isso. Ah, é, sobre o lance lá dos suportes de deck ruim e como a estrutura deles é bem parecida. E é isso, rapaziada. Se vocês perceberem, a estrutura dos decks ela é muito parecida. A Konami, ela sabe o que funciona e o que não funciona. E ela é meio ditatorial, sabe? Ela escolhe, sabe, quais decks vão funcionar, quais decks não vão funcionar. Isso é meio triste, né, cara? Eu vejo muito isso, eu tô cheio dos exemplos hoje, mas eu vejo muito isso, cara. Isso é um bagulho que me revolta até hoje. Desde que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Foi uma das coisas que mais me revoltou no começo, assim, sabe? Como a Konami deu um suporte absurdo pra Blue Eyes, sabe? O Blue Eyes, o Ryoto Dragon, do menino Seto Kaiba, que ele, tipo, venceu o Mundial, sabe, ele literalmente venceu o Mundial. E o Red Eyes, ela me deu a porra da Red Eyes Fusion, sabe, uma carta completamente assim, que você lê o texto, nossa, que boa carta, e você vai usar ela, meu Deus, que é a pior carta do Yu-Gi-Oh, sabe. É literalmente a pior carta do Yu-Gi-Oh. Sabe, Konami, me desse um tiro, mas não me desse a Red Eyes Fusion, sabe. Desse nível. E é triste, cara, porque ela sabe como deixar os decks bons. E não é como se você deixar um deck bom significa deixar ele meta. É diferente, tá, rapaziada? Não é isso que eu tô falando. Eu não quero, por exemplo, que o Cyber Dragon seja meta. Eu não quero que o Metal Foe seja meta. Porque meta ele já é, né? Porque Metal Foe. Baduntz. Grio piadas. Mas, enfim, não significa necessariamente ser meta. Por exemplo, eu tenho ótimos exemplos pra dar sobre isso. O Code Talker, aqui na OCG. Ele é um deck competitivo. O que significa? Você consegue levar ele pra um torneio e não passar vergonha. Mas ele nunca vai ser o Tier 1 absoluto do formato que vai botar Deus e o mundo ali pra mamar. Não. É o deck que você pode pegar as pessoas despercebidas, porque ele é bom e ele funciona como deck, mas ele não vai ser dominante, entendeu? Porque ele não é a melhor opção. Você pode, por giro de metagame ali, às vezes, conseguir ganhar alguma coisa. Outro exemplo pra gente aqui é, sei lá, o Spiral. O Spiral, ele definitivamente... Cara, por exemplo, o deck ruim que eu tô falando aqui, eu não posso colocar o Spiral, cara, porque ele não é um deck ruim. Ele tem todas as características de um deck bom. Ele tem a rota na forma do campo, ele tem o Double Helix, que acessa coisa do deck, recicla coisa do Grave na mesma carta. Ele tem as Spiral Mission, que elas são, ao mesmo tempo que algumas são interação, outras... As Missions, quer dizer, a interação é a Wire, que é a Gear, né? Você tem as Spiral Missions, que são coisas que tem efeito na mesa, mas e tem efeito no Grave, que são efeitos de bom, sabe, de Extender. Você tem um Boss Monster de main deck, que também é bem importante. É um aspecto que, inclusive, a Konami, ela vem, assim... Eu sinto que ela vem driblando um pouco, hoje em dia, talvez. Deixa eu pensar nos últimos archetypes que saíram aí. Eu não consigo pensar em muita coisa. Na verdade, não. Nossa, eu falei muita bosta. Tem os Boss Monster de main deck bom, na verdade. Eu falei muita bosta. O ouvinte aí vai querer arrancar minha pele. Mas também é uma tendência legal o Boss Monster de main deck. É uma coisa que podia funcionar em alguns decks aí. Inclusive deck de Penguin, né, cara? Inclusive deck de Penguin. O Metal Foezão ia gostar pra caramba de um Boss Monster decente de main deck. Sem ser aquele nível 9 escrotíssimo lá que só não é bom. Só não é bom. Sabe, é usável, mas não é o suficiente, definitivamente. Não é o suficiente.
Enfim, rapaziada. Enfim, decks ruins. Como é triste amar decks ruins, né, cara? Como é triste você saber que a Konami ela não vai dar suporte decente pro seu deck. É triste, né, cara? Só é triste. Só é triste. Mais nada. Só é triste. Só é triste. Enfim, perdão eu tá... De novo, eu tá completamente avoado. Eu tô aqui montando a thumbnail. Mas esse é o bate-papo de hoje, rapaziada. O que você acha sobre decks ruins? Você acha um sofrimento também ter que amar esses decks ruins? Cara, porque eu amo demais o Metalfoe, cara. Eu olho pro deck e me dá vontade de jogar com ele, sabe? Isso é o fator do deck ruim. Você vai lá, por exemplo, o T-Shadow com o Necross dele. Você vai lá, pega o deck e fala, caraca, que deck lindo, cara. Esse deck é muito bom. Aí você vai lá e joga com ele e você fala, meu Deus, por quê? Porque socorro, sabe? Me dá um tiro. Me dá um tiro. Por que esse deck não... Porque, sabe, você olha assim, cara, por quê? Por que você não consegue? Cara, desculpa eu estar repetindo o Metalfoe aqui, mas é literalmente o que eu sinto com o Metalfoe, sabe? Você vê ele combando ali, altamente combando, aí você vê ele termina em 2 interações e você fala, cara, eu gastei 10 minutos da minha vida e da vida do cara que tá sentado do outro lado da mesa pra perder o jogo. Sabe, nem ganhar dele por respeito eu tô ganhando. Eu gastei 10 minutos das nossas vidas pra me perder. Sabe, eu literalmente não fiz nada. E isso é muito triste, né, cara? E tem a ver um pouco com a saúde do jogo de maneira geral, né? Igual eu comentei no começo, o mundo onde Metalfoe é Tier 1, o mundo onde Metalfoe é Tier 1, definitivamente é um mundo bom, cara. Você não pode me dizer o contrário. Se Metalfoe é Tier 1, em qualquer universo, o formato tá bom. O formato tá bom, meus amigos. Se o Metalfoe é o Tier 1 do formato, o formato tá bom. Mas dá exemplo aí, rapaziada. É que eu tô me focando muito nos decks que eu tenho. Mas fala aí um deck que você odeia amar. Fala um deck que você odeia amar ele. Sei lá, Elemental Hero, sabe? Fala, pô, cara, eu odeio, sabe? Eu adoro as cartas do Jaden lá. Mas eu pego e vou jogar e de novo falo, Deus, por que a minha existência é tanto sofrimento? Ai, socorro, pai. Eu odeio a Madoshi, mas Madoshi é um deck bom, hein, cara. Inclusive ganhou ali o torneio da Next Play. Do nada. O cara meteu ali o Small World no deck e ganhou. Só isso, sabe? Só isso. É literalmente isso que aconteceu. Meteu o Small World no deck e ganhou. Mas enfim, rapaziada, esse foi o bate-papo do Draw Phase de hoje. Eu espero que você tenha gostado. De novo, comenta aí, dá o exemplo de tantas as coisas que eu pedi pra comentar. Se você não comentou nada ainda, comenta isso agora. Comenta isso agora. Para exatamente agora, desce aí na abinha de comentário e comenta qual é o deck que você ama, que você odeia amar. O deck ruim que você odeia amar. Entendeu? Qual é o deck ruim que você, meu ouvinte querido do meu coração, odeia amar? O meu, no caso, é o Metalfoe. não sei se deu pra perceber durante esse podcast inteiro. O meu é definitivamente o Metalfoe, cara. Ai, isso, cara, isso que eu tenho. Eu tenho na minha mão, o Zephyr e o Magice. Não dá, eu não consigo, cara. Eu olho pro Metalfoe e falo, pô, cara. Ai, cara, por que, Konami? Por que? Mamãe Konami. Tudo que eu queria, mamãe Konami, é, sei lá, um negate. É uma rota. Me dá uma rota, mamãe Konami. Me dá uma Pendulum Call. Mamãe Konami, me dá uma Pendulum Call, pelo amor de Deus. É só isso que eu quero. Enfim, rapaziada, estamos aqui. Eu declaro Battle Phase. Eu ataco seu coração com vontade de dar like e compartilhar esse podcast com seus amigos. Depois desse ataque, eu entro na minha Main Phase 2, setando no seu coração também a vontade de se inscrever nesse canal e se inscrever no meu canal principal. E agora, na nossa End Phase. Muito obrigado por ouvir até aqui. Deus abençoe demais a sua vida. Não esqueça de compartilhar de novo esse podcast e se tornar membro ali no meu canal principal para ajudar a minha produção de conteúdo sempre. Um beijão no seu coração. Deus abençoe. Griômio vazando.